Fala galera do YouTube, Bruno aqui na área, beleza? No vídeo de hoje eu vou contar 3 situações que aconteceram durante aquele cochilo que você tira no meio da tarde aí, que às vezes é tão profundo que parece que você dormiu uma noite inteira. São situações muito interessantes que entraram para a história na vida dessas pessoas que tiveram, e uma delas fui eu que tive. Então, se você gostou do assunto, já deixa o like, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse e ativa o sininho, não pode esquecer de ativar o sininho, hein? Começando com uma experiência que eu tive durante um cochilo numa empresa que eu trabalhava. Eu tinha horário de almoço ali e tinha os lugares que você podia deitar e tirar aquela siestinha marota, né? Aquele cochilinho esperto lá no meio da tarde. Eram 2 horas de almoço e tinha sofá, poltrona para você sentar e era bem tranquilo. Então dava para você dormir às vezes até mais de meia hora, 40 minutos. Eu já cheguei a dormir 1 hora nessa empresa. Era uma empresa de distribuição de livros. Então era bem tranquilo, eu era estagiário, só tinha eu mais 2 pessoas que trabalhavam, então o cenário era muito favorável. Bom, eu tirei aquele cochilinho lá no meio da tarde e o mais interessante foi que segundos antes de cair no sono, eu tive sensações de que eu não estava naquele lugar. É muito difícil de explicar e isso é muito raro de acontecer. São segundos, é uma linha tênue entre estar acordado e estar dormindo. Eu já tive outras sensações similares, mas essa foi a que marcou mais. Eu tive a sensação de estar numa espécie de gramado num dia chuvoso. Eu conseguia sentir o cheiro da chuva e conseguia sentir até um certo clima meio úmido. E eu consegui também jogar para minha memória momentos que eu tive para tentar entender o porquê que eu estava tendo aquele tipo de sensação. E isso só reforçou mais a sensação de não estar naquele lugar. É uma coisa um pouco difícil de explicar, mas é muito interessante a hora que você sente. A outra sensação que eu tive uma vez foi de estar numa espécie de praia. Era tipo uma ilha, uma praia deserta, assim. Era uma coisa mais ou menos assim. E eu senti aquela brisa do mar. Interessante porque eu acho que são segundos antes de você entrar no sono e você começa a sonhar. Então, só que você ainda não está dormindo. Então, você tem essas sensações do sonho, só que estando acordado. Galera, só lembrando que isso não tem nada a ver com sonho lúcido, tá? Isso aí é uma coisa que você tem acordado mesmo. A segunda sensação muito interessante que entrou para a história foram vozes. Essas foram dentro do cochilo. Aquela voz que você ouve durante o sono. É difícil até de explicar porque a impressão que dá é que foi um sonho, mas parece que a hora que você ouviu você estava acordado. Mas não estava, era sonho mesmo. E são vozes que marcaram, você acorda com aquela voz na cabeça. Tem 2 situações de vozes, uma minha e outra de uma inscrita. A da inscrita, a Caetana, mandou aqui pra gente uma voz que ela ouviu e não sai da cabeça dela até hoje. Ela teve faz muitos anos essa voz dentro do sonho. A voz dizia assim: ouça as palmas que você ouvirá no futuro. E ela ouviu palmas, várias palmas, como se fosse uma plateia. Ela não esquece, ela acordou com essa voz. Ela não era atriz de teatro, não era nenhum tipo de artista, enfim, para ouvir palmas. Tudo bem que ela escreve livros, mas acho que livros dificilmente você vai ouvir palmas, a não ser que você esteja dando uma entrevista. Mas ela, de fato é que ela nunca ouviu essas palmas e ela não sabe o porquê desse sonho. O interessante é que não é buscar uma explicação para as palmas ou para as vozes que ela ouviu no sonho. O interessante é buscar uma explicação por que aquilo marcou tanto. E isso também já aconteceu comigo. Galera, uma vez também eu estava dentro de um cochilo, eu estava tirando um cochilo e eu vi uma voz no final quase acordando, uma voz bem profunda,
uma voz bem marcante, uma voz bem grossa, e era uma voz que dizia uma frase em inglês. A frase era: In the Old West, long ago. Negócio bem maluco. In the Old West, long ago. Só que o long parecia um old, mas na verdade é long. O que seria traduzido para o português é no Velho Oeste, há muito tempo atrás. Olha que interessante, eu não consigo esquecer. Eu já tive esse sonho com essa voz há muitos anos. E marcou também. E mais uma vez, igual na situação da Caetana, eu não entendo por que marcou tanto. É uma coisa que difícil de explicar, mas que marca mesmo, porque você fica tentando achar o porquê daquela voz e por que ela te marcou tanto. Você se pergunta, deve ter um significado. E eu me questionei igual a escrita, que deveria ter um significado, e de fato não tinha. Pelo menos até agora. E a terceira situação, uma das mais interessantes que eu já ouvi em toda a minha vida. Galera, de uma amiga minha chamada Daiane, ela teve um sonho muito, mas muito diferente. Eu vou colocar o cenário aqui do sonho, porque vocês vão entender que vai deixar o sonho mais interessante ainda. Ela estava num sítio com o amigo dela, e nesse sítio tinha uma cadeira de balanço que cabia 2, 3 pessoas. Ela ficava suspensa numa estrutura e balançava. Eu lembro que minha avó tinha uma dessa e a gente chamava de namorado, o nome da cadeira. E ela tava com o amigo dela nessa cadeira. E era um final de tarde, tava bem gostoso, o dia tava muito agradável, era quase início de noite. E ela começou a ficar com sono, né? Eles estavam conversando ali nessa cadeira de balanço, e ela começou a ficar com sono. E aquele barulhinho de cachoeira que tinha ali perto, o som dos animais, tudo ela acabou pegando no sono. E coincidentemente o amigo dela também, e eles estavam meio que abraçados, e era só amigo mesmo, tá, gente? Não tinha nada a ver, pelo menos até onde eu sei. E eles pegaram no sono. Acontece, galera, olha que interessante. Na hora que ela entrou no sono, no cochilo, ela teve a mesma visão que ele estava tendo. É como se ela tivesse entrado dentro da mente dele. Putz, como é que eu vou explicar? Foi uma empatia tão grande que aconteceu ali, que ela teve as mesmas sensações que ele, as mesmas visões, os mesmos sentimentos que ele ali naquele momento. É como se ela entrasse dentro da mente dele naquele momento. É difícil até de explicar. E galera, acreditem vocês ou não, ele teve a mesma sensação que ela. Galera, isso é surreal. É uma sensação em 1 trilhão, é muito raro. Eu não sei nem se a ciência explica isso. Quando ela acordou, ela ficou meio sem jeito de contar pra ele. Ela falou assim, olha, eu não lembro o nome dele, olha, fulano, eu tive essa sensação aqui durante o sono, eu vi o que você via, senti o que você sentia, não era eu, só podia ser você. E ele falou, Daiane, acredite você ou não, eu tive essa mesma sensação, mas a dele foi um pouquinho menos intensa. Ele teve alguns insights de visões e sensações femininas que só podiam ser dela, e ele tinha certeza que era dela, mas não foi tão intenso quanto as dela. Me parece que ele nem gosta muito de tocar nesse assunto, porque parece meio loucura esse negócio, mas é muito interessante e aconteceu num cochilo. Galera, essas foram as 3 sensações incríveis que aconteceram dentro de um cochilo. O interessante do cochilo, gente, é que você entra no estágio REM do sono, que é o estágio onde você tem aí os sonhos, né? Onde você entra num ciclo diferenciado de sono e sai muito rápido, então é muito fácil lembrar o que você sonhou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o gostei. Deixa aqui nos comentários o relato de vocês e também no e-mail que está aqui na descrição para contar os sonhos. Deixe nos comentários também alguns relatos de vocês com relação a cochilo, para a gente também trocar uma ideia aqui no canal sobre esse assunto, porque o cochilo é diferente do sono da noite, porque você entra no estágio REM e sai muito rápido.
Então é muito fácil de você lembrar porque você não entra nas outras camadas, nos outros ciclos de sono. Então, muito obrigado por acompanhar o canal, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu e fui!